De volta com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. Estamos conversando sobre história com Lia. Lia é uma especialista na história de Taubaté. E sabe uma coisa que tem tudo a ver com a história de Taubaté? A nossa rádio, a Rede Assim. Nós estamos num novo momento de transformação histórica de uma rádio que é a famosa rádio difusora de Taubaté. Nessa semana que gravamos esse programa, estamos completando também 77 anos dessa rádio que lançou grandes nomes como Cid Moreira, esse que você ouve nas vinhetas do nosso intervalo, né? Uma rádio muito importante. A Hebe Camargo. Hebe Camargo também inicia sua história por aqui. Lia, o que você... Vamos puxar um pouquinho para depois a gente volta mais para a história de Taubaté que a gente prometeu na volta do nosso intervalo. O que você vê da participação da rádio em relação a essa questão da comunicação em Taubaté e tudo mais, na tua experiência? Nossa, a rádio era o QSP, que serve para, era o que unia. Que né? legal. Nos remédios tem a química e o QSP. A rádio é o QSP do povo de uma cidade, entende? Mesmo hoje com as outras mídias, a rádio ainda é primordial. É por isso que nós, apesar de termos o nosso canal no YouTube, youtube.com/Rede Assim, temos nosso aplicativo de celular, Rede Assim, você encontra lá no Google, né, na parte de aplicativos, de ter nosso site, a gente mantém o nosso AM 570, né, uma tradição muito importante. ouvida. Muito ouvida, né? Eu acho que são as ondas do bem. É verdade. E falando de ondas do bem, de evolução, você contou para nós no último bloco sobre o ciclo do ouro brasileiro e importante de Taubaté. Você aí que vai prestar vestibular, presta atenção, rapaz, aula de história importante, divertida aqui, ó, com quem conhece. Do ouro a gente encontrou uma nova riqueza nessa região que foi importantíssima. Qual foi, Lia? O café. Café. É aquele cafezinho nosso que a gente estava vendo. Aquele cafezinho nosso, Como é que eu foi não isso? vivo sem. Legal. Então, veio a onda verde, né? Veio pelo estado do Rio de Janeiro, passou pelo... Não se pode falar mais, o fundo do vale, o Vale Histórico. Vale hoje, Histórico. Mas eu acho interessante esse termo Vale Histórico. O Vale Histórico, tem esse nome por causa do ciclo do café. Só que Taubaté É mais antiga. é mais antiga. Entende? Então, se lá é o Vale Histórico, aqui é... Pré-histórico. Aqui é 2 vezes histórico, né? Legal. Então, e aqui nós vamos estudar nesse período os titulares do Império, que foram os vários barões de Barões Taubaté. do Café. Os barões do café, isso mesmo, toda essa... Nossa, é aquilo que eu falei. A história de Taubaté, ela segue passo a passo a história do Brasil. Tem uma posição geográfica magnífica, inclusive um dos grandes orgulhos do povo taubatiano, né? Eu falo como um estrangeiro adotado pela cidade, né? Porque eu vim de São Paulo, nasci lá, cresci lá em Itaquera, mano, lá na capital, né? Eu falo que cresci em Itaquera, o pessoal começa a esconder celular, carteira, não precisa fazer isso não que eu tô tratado. Mas aí o que acontece? Eu vim de lá e primeiro eu fiquei em Pinda um período importante e depois eu passei a minha carreira militar em Taubaté na aviação do Exército, outra fase importante também da nossa história. E todo taubatiano que eu conheço se orgulha do fato de que Taubaté fica pertinho do mar ali, né? Desce para Ubatuba, depois sobe para Campos do Jordão, né? E dali você está em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. Então a posição geográfica de Taubaté é magnífica, né? É verdade. Ela foi, eu acho que mais ou menos escolhida, né? Porque eles sabiam, Rafael, naquele período colonial, que aqui era uma direção, não seria o caminho, a direção para o ouro, certo, que é o sul de Minas, a região mineira, né? A região aurífera. E já estava mais ou menos, acho que estudado, premeditado, a fundação de uma vila de grande importância que contentaria tanto a região aurífera como a saída do ouro. Que é para os portos que vão ser na região litorânea. Isso, justamente. Então, não posso dizer com certeza, porque não li ainda, eu só falo aquilo que eu tenho certeza documental. Excelente. Mas provavelmente foi uma localização, foi escolhida essa localização para a criação da vila. Tanto é que precisava, pelas ordenações do reino, que eram as leis que regiam nesse período, precisariam 10 anos. Para um povoado virar a vila, tinha que demorar 10 anos. Para que mostre uma estabilidade naquele povoado, né? Taubaté não. Taubaté não levou esse tempo. De povoado, ela já se transformou em vila rapidamente. Olha! Então, existe... Muito estratégico.
existe isso, uma intuição estratégica na localização de Taubaté, geográfica de Taubaté. E ao longo desse ciclo do café, que foi muito importante, primeiro eu queria perguntar, por que o café aqui na nossa região, né? O café é uma coisa que era brasileira mesmo, ou veio de fora, a gente plantou aqui? Veio de fora, né? O Aham. café arábico, da Arábia, Certo. e ele foi... alguns grãos foram trazidos de presente para o Rio de Janeiro. Ali foi plantado, deu certo. No Rio começa na fazenda dos jesuítas. Não era mais deles, mas era a fazenda real. Chamada Fazenda Jesuítas. E veio vindo, ele se adaptou perfeitamente ao nosso O clima. nosso terreno, clima e tudo mais. E veio a onda, é como se fosse uma onda verde mesmo, invadindo do Rio de Janeiro, invadindo o Vale do Paraíba e depois indo para a região oeste de São Paulo, né? E, Lia, do café, que houve uma hora que a concorrência começou a ficar apertada em relação ao café, né? Quando é que o café começou a se desfazer na nossa região? Porque hoje até hoje a gente passa nas estradas indo para Ubatuba e tudo mais, a gente vê partes planas, não arborizadas, que parecem que sempre foram assim, mas na verdade era Mata Atlântica que foi derrubada para café e outras culturas. Como é que o café depois disso foi secando? Olha, eu tenho uma história pessoal para contar. Meu pai dizia que ele tinha visto, ele era filho de fazendeiro em Jaú, da família Almeida Prado, e ele lembra dos montes de café sendo queimado na fazenda. Montes de café sendo queimados na fazenda. As montanhas de café colhidos sendo queimados nas fazendas. Peraí que eu fiquei curioso. Por que queimavam montanhas de café? A gente vai descobrir isso já já, na volta do nosso programa Valor Humano, da Rede Assim, a rádio mais informada.